Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O Dunmore Pineapple é uma loucura arquitetônica em Stirlingshire, um condado da Escócia. Trata-se de um edifício construído principalmente para decoração, mas que por sua aparência e extravagância transcende o design usual de construções de jardim. Essas ousadias eram particularmente populares no Reino Unido nos séculos XVII e XVIII, mas podem ser encontradas em muitos lugares ao redor do mundo. Em 1995, o Dunmore Pineapple foi classificado como o edifício mais bizarro da Escócia. A construção contém uma mistura de estilos arquitetônicos, mas é notável pelo pavilhão no andar superior, com uma cúpula em forma de abacaxi. A construção desse edifício começou em 1761 por John Murray, quarto conde de Dunmore, como uma estufa, entre outras coisas, para o cultivo de abacaxis. Mas Murray partiu para as Américas, onde se tornou o último governador colonial da Virgínia, e o abacaxi central, de 14 metros de altura, foi construído após seu retorno. A cúpula impressiona pela representação notável da fruta, que tem ainda em cada uma das folhas curvas de pedra drenadas individualmente para evitar o acúmulo de água e assim os danos causados pelo gelo. O abacaxi chegou à Europa levado por Cristóvão Colombo da ilha caribenha de Guadalupe em 1493, numa expedição que levou uma quantidade considerável da fruta para o rei da Espanha, mas apenas um abacaxi sobreviveu à viagem. E se tornou iguaria rara na Europa, associada ao poder e à riqueza. Arquitetos, artesãos e artistas adotaram o abacaxi como ornamento, esculpindo em pilares de portões, grades, cataventos, portas e decoração no topo dos edifícios. Esse foi o período da mania do abacaxi, ou febre do abacaxi, uma época de fascinação intensa com o fruto na Europa e nos Estados Unidos atuais, que durou cerca de 150 anos, desde o início do século XVIII até meados do século XIX. A fruta cativou a realeza europeia e horticultores tentaram por muito tempo cultivá-la, mas falharam. A dificuldade em cultivar abacaxis em climas frios contribuiu para sua escassez e alto custo, estabelecendo como símbolo de grande poder, riqueza e status. No Reino Unido, acredita-se que Oliver Cromwell tenha recebido um abacaxi em 1657, mas é certo que a corte de Carlos II da Inglaterra serviu e comeu um abacaxi, então referido como King Pine, durante uma recepção do embaixador francês Charles Colbert em 1668. Mas cultivar abacaxis na Europa foi por muito tempo uma façanha inatingível. Estufas sem aquecimento surgiram nos primeiros jardins renascentistas italianos no final do século XV e no século XVII já estavam ocupadas com fogões a carvão e carvão vegetal. Mas a primeira estufa estável só foi construída em 1682 para o Hortus Medicus em Amsterdã. Logo depois, o Hortus Botânicos de Leiden, também na Holanda, construiu a sua própria em 1685. Foi a horticultora amadora holandesa Agneta Bloch que entre 1685 e 1687 fez um avanço científico a cultivar o primeiro abacaxi na Europa. Acredita-se que o abacaxi de Bloch veio de mudas do Hortus Botânicos em Leiden, originadas da colônia holandesa do Suriname em 1680. Após a conquista de Bloch, o processo de cultivo de abacaxis lentamente melhorou, mas apenas para os ricos. Quando o rei Luís XV começou a cultivar abacaxis em estufas na França, em 1733, a nobreza o imitou. Em um baile de máscaras, celebrando o casamento de seu filho, ele e sua comitiva se vestiram como teixos podados na forma de abacaxis. Na Inglaterra, cada abacaxi custava cerca de 80 libras para ser produzido, o equivalente a cerca de $3.000 hoje. Assim, para ostentar sua riqueza, você podia alugar um abacaxi para exibir em jantares e recepções. Eles eram alugados até apodrecerem, passando de um admirador para o outro. Foi só no século XIX que essas frutas se tornaram mais acessíveis à população em geral, começando a aparecer nas mesas da classe média. Colombo foi o primeiro a trazer o fruto para a Europa, mas parte da febre foi alimentada pelas primeiras pinturas vindas das Américas. O governador do Brasil holandês, de 1637 a 1644, Maurício de Nassau, fez questão de viajar para o novo continente com arquitetos e pintores de sua comitiva, incluindo Franz Post e Albert Eckhout. Esse último ficou famoso por suas pinturas de frutas e vegetais brasileiros, incluindo, claro, o abacaxi. O estilo de Eckhout combinava precisão científica com criatividade artística.
e suas pinturas se destacavam pela representação realista de texturas, cores e formas, com composições dinâmicas e detalhes ricos. A maioria das obras de Ecaute, incluindo as que são consideradas as primeiras imagens realistas de indígenas brasileiros, foram presenteadas por Maurício a seu primo, o rei Frederico III da Dinamarca, e permanecem em Copenhague até hoje. No entanto, as pinturas de Ecaute também refletiam o estereótipo europeu de que os indígenas americanos praticavam canibalismo, mas é certo que eles preferiam frutas, incluindo o abacaxi. Em 2002, todas as pinturas conhecidas de Ecaute voltaram ao Brasil pela primeira vez desde que foram feitas no início dos anos 1640 para uma exposição no Instituto Ricardo Brenan, no Recife. A validade das pinturas de Ecaute superou em muito a das frutas que ele pintou na mesma cidade. A propriedade de Dunmore, que incluiu o Dunmore Pineapple, permaneceu na família Murray por séculos, mas foi dividida e vendida em lotes em 1970. Um dos lotes, chamado Lote do Abacaxi, foi restaurado e transformado em acomodação de férias. E agora você pode reservar o abacaxi, uma casa de verão elaborada com um topo frutado, por um preço muito mais razoável do que o de um abacaxi real, cerca de 300 anos atrás, com tarifas a partir de menos de 22 libras por pessoa por noite. Curiosamente, Ecaute é novamente celebrado em Recife com uma cervejaria artesanal que leva o seu nome. Não há abacaxis no rótulo.